Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e você aí que está me vendo ou está me ouvindo nesse momento. Você já viveu uma relação que parecia bem promissora, mas que terminou bem antes até mesmo de virar alguma coisa mais sólida? Não teve uma briga, nenhum motivo concreto, só uma perda da força, como se aquilo não tivesse conseguido se sustentar com o passar do tempo. Porque muitas vezes o que faz um relacionamento acabar não é bem aquilo que parece, é o que não chega a se construir. Vem aqui comigo que eu vou te explicar esse fenômeno, te ajudo hoje a entender mais sobre essa questão que se repete bastante nos relacionamentos. Por que uma relação, no final das contas, ela acaba rápido demais? Uma relação ela termina bruscamente, de forma rápida, é bem comum e até bastante compreensível que a gente tente buscar algumas explicações que são mais visíveis. Talvez falta de compatibilidade, o timing que foi errado, desinteresse de uma das partes, e às vezes esses fatores estão de fato presentes. Mas em alguns outros casos existe algo um pouco mais subjetivo acontecendo. A relação começa com interesse, com troca, com proximidade, e aí ela atravessa uma transição importante, que é sair daquele entusiasmo inicial e entrar no vínculo um pouco mais consistente, e isso não depende só de gostar ou não da pessoa, depende da forma como as duas pessoas conseguem sustentar o que elas estão construindo. Só que esse ponto quase não é falado. A gente aprende muito sobre como começar uma relação, mas quase nada sobre como manter essa relação. E é justamente nesse intervalo entre o começo e a continuidade que muita coisa se perde. O começo de uma relação costuma ser bastante envolvente, dá aquele friozinho na barriga, borboletas no estômago, existe curiosidade, disponibilidade e uma sensação de leveza, de curiosidade de fato, para entender e para conhecer esse outro e para permitir também ser conhecido. As conversas elas fluem, o interesse é claro, a presença do outro é muito desejada. E isso cria uma impressão de que alguma coisa ali vale a pena, está sólido, mas nesse estágio muita coisa ainda não foi colocada à prova. As diferenças ainda não apareceram com força, as expectativas ainda não foram confrontadas, o outro ainda não foi visto em situações reais. A situação do cotidiano que às vezes a gente demora tempo para conseguir ver e demora tempo para sentir a intimidade, para fazer o outro também observar como você é por trás das suas máscaras. E mesmo assim é bem comum que esse início seja vivido como uma confirmação de tá dando certo. Contudo, cara pessoa, esse começo de relação não revela a capacidade dela se sustentar ao longo do tempo. Ela revela disposição inicial. E essa diferença muda, assim, completamente a forma como você interpreta o que está vivendo. Existe um momento em que a relação deixa de ser novidade, o contato começa a se estabilizar, o entusiasmo, obviamente, diminui um pouco, e aí surge aquilo que muitas pessoas não conseguem lidar, que é a rotina. E é nesse ponto aqui que o vínculo precisa começar a se estruturar com um pouco mais de paciência. E isso exige algo que nem sempre está disponível: disposição para sustentar o interesse mesmo sem aquela intensidade toda do começo. Conversar sobre incômodos, lidar com as diferenças que elas vão aparecer, manter presença mesmo quando não é algo tão espontâneo. E quando isso não acontece, a relação não necessariamente entra em conflito. Ela simplesmente perde força. As mensagens, elas diminuem, os encontros ficam mais espaçados, o interesse vai se diluindo e aos pouquinhos aquilo que parecia bem promissor deixa de existir.
Isso pode ser mais difícil de entender justamente porque não houve um motivo evidente. Muitas pessoinhas entram em relacionamentos afetivos com aquela expectativa de que quando é certo, tudo flui naturalmente, como se a ausência de esforço fosse um sinal positivo, e isso influencia diretamente a forma como elas reagem quando a relação começa a exigir um pouco mais. E aí, qualquer dificuldade vai ser interpretada como falta de compatibilidade. Qualquer necessidade de ajuste pode parecer um sinal de que, não é para ser. E com isso, cara, pessoa, a relação, ela nem chega a ser construída. Não porque não havia possibilidade, mas porque ela foi interrompida antes mesmo de atravessar a parte menos confortável. É nesse ponto que muitas relações terminam sem de fato terem começado de verdade. Relações que continuam não são aquelas que mantêm o entusiasmo o tempo todo. E olha, se vocês não perceberam, deixa eu te dizer, isso não existe. As relações que vão se mantendo com sustentabilidade são aquelas que conseguem atravessar essa mudança de fase, onde o interesse deixa de ser só espontâneo e passa a ser algo sustentado, algo até planejado, onde o outro deixa de ser idealizado e começa a ser percebido com mais realidade, menos fantasia, menos projeção, menos expectativa e mais realidade. E isso envolve escolha. E essa escolha, ela não é pontual. Vai ser uma continuidade, um continuismo de presença, de investimento e de construção em conjunto. Quando o relacionamento termina rápido demais, nem sempre é porque faltou algo desde o início. Muitas vezes pode ser porque ela não conseguiu atravessar o momento em que o vínculo começa a exigir mais do que apenas interesse ou até do que desejo físico. E isso tudo que nós estamos conversando aqui agora pode nos ajudar a olhar para essas experiências do passado de uma outra forma, um pouco mais madura. Não como uma sequência de tentativas frustradas, mas como relações que não chegaram a se estruturar. Essa diferença pode parecer pouca coisa, mas muda bastante a forma como você entende aquilo que você vive, porque ela abre espaço para perceber não só quem você escolhe, mas como você se envolve, como você reage quando a relação deixa de ser simples ou bem fácil. E olha, eu sou psicóloga, eu trabalho com essas questões rotineiramente nos meus atendimentos e eu vou deixar para você os meus contatos aqui na descrição desse conteúdo, caso você queira aprofundar esse processo, ou também aqui em cima, né, vai aparecer um botãozinho, se você quiser apertar, vai cair direto no meu WhatsApp. Vai ser um prazer poder te explicar melhor como que isso funciona na prática, na sua prática em específico, e se fizer sentido para você, claro, fazer parte desse caminho. Mas, para que isso aconteça, como eu sempre falo, o primeiro passo sempre depende de você, cara pessoa. E se esse conteúdo, se esse bate-papo fez sentido para você, já vou pedir aqui para você se inscrever no canal. A ideia aqui do Astamente não é te dar respostas rápidas, é te ajudar a entender com mais clareza aquilo que muitas vezes termina, se dissipa antes mesmo de poder ser compreendido. Eu fico muito feliz por você que tenha prestigiado esse conteúdo aqui até o final, isso me ajuda bastante e, se possível, se você achar interessante esse conteúdo, encaminha para alguém, que isso fortalece também o nosso trabalho aqui no Astamente e mostra para essa plataforma que o conteúdo é importante, é relevante e que outras pessoas podem sim se interessar. Um beijo para você, te espero aqui no próximo conteúdo, aqui no Astamente. Por que não? Tchau, pessoal!